E o Portal das Missões está presente aqui na Feira do Livro em Santo Ângelo. E eu estou muito feliz porque eu estou aqui ao lado dele, que é escritor e mestre no desenvolvimento, que escreveu este livro maravilhoso que eu estou aqui fazendo propaganda dele, o José Roberto. José, tudo bem com você? É um prazer imenso te receber aqui, juntamente com os telespectadores do Portal das Missões. O prazer é meu. O Portal das Missões tem sido um parceiro importante no processo de desenvolvimento regional, todo processo de divulgação e de ações parceiras dentro da região, então o prazer de fato é meu. Isso. Nós estávamos conversando a respeito desse livro, o Índice de Capacidade Humana Social do Desenvolvimento. É um livro super importante para você que quer conhecer algumas teorias a respeito do desenvolvimento. Mas é claro que quem vai explicar um pouquinho para a gente desse livro incrível, que eu já pude dar alguma lidinha rápida, é ele, o escritor do mesmo. Bom, o Índice de Capacidade Humana e Social do Desenvolvimento é uma análise do porquê que determinados lugares desenvolvem e outros não. Notadamente, certos lugares têm grandes dificuldades de desenvolvimento. Então, a pesquisa ela foi feita na região das Missões e pegamos um município que foi São Nicolau, a primeira querência do Rio Grande, de 1626. Na região dos Vales do Rio Grande do Sul, pegamos a cidade de Feliz, que foi o município de melhor qualidade de vida no Brasil em 98, né? Então, por que isso? O que será que acontece? Obviamente, numa visão bem germânica daí do Rio Grande do Sul. E, por último, na Serra Gaúcha, então, representando o mundo italiano do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, o município de 1875. Veja, em relação a 1626 de São Nicolau, 1875, Caxias é muito recente. Todavia, hoje está praticamente com 500 mil habitantes. Então, o que ocorreu? Por que lá eles são mais industriais? Por que nós temos tantas dificuldades de introduzir em nossos sistemas a indústria, o turismo, um comércio pleno, sermos polos regionais, de fato, de volume? Então, a análise foi feita em cima desta ideia. Por que contínuos de tempo, com pessoas diferentes, com culturas diferentes, dão resultados tão diferentes? Então, se baseou em 14 teorias de desenvolvimento, entre elas, todas trabalhando no qualitativo. No quantitativo se buscou 4 teorias, que é a teoria do empreendedorismo, a teoria da liderança, conhecimento, educação, e, por último, confiança. O empreendedorismo, nós sabemos, por exemplo, aqui na região, as dificuldades que nós temos de fazermos com que as pessoas se tornem empreendedoras, né? As grandes dificuldades que nós temos. A liderança, como agem as lideranças dessas 3 regiões do Rio Grande do Sul, tanto públicas como privadas também, porque é muito importante como agem as lideranças privadas, né? Nesse trabalho, por exemplo, de novos empreendimentos, de novos negócios, de empuxar a região. O conhecimento. Ontem eu dava o exemplo, por exemplo, nós temos soja na região. Nós temos mais de $1 bilhão na macro-região, por exemplo, produzindo soja. Agora, quando a gente fala de lecitina, proteína humana e tantas outras coisas que a gente poderia fazer da soja, na verdade, nós continuamos trabalhando para exportar esses grãos. Ou seja, é só $1 bilhão. Nós poderíamos trabalhar 2, 3, 4, 5 bilhões de dólares aqui na região se agregássemos valor a isso. E por que não fazemos? Porque não temos conhecimento de como se faz. A pesquisa é rara sobre isso. Então nós temos problemas muito sérios de conhecimentos, digamos no setor industrial, nas várias áreas das ciências, vamos dizer assim, que nós poderíamos empreender. Então conhecimento é muito importante. E por último, e mais importante de todos, me parece, que é a questão dos níveis de confiança. Os níveis de confiança, Putnam, que é um dos grandes pesquisadores do mundo hoje, diz: lugares onde as pessoas não confiam umas nas outras, esse lugar não desenvolverá, né? Então, o que é isso? Significa que
os níveis de confiança, os níveis de alternativa interna, de fazer parcerias, cooperações, o próprio cooperativismo, que é de essência missioneira. O cooperativismo no mundo iniciou nas missões em 1627. Mas veja, nós perdemos isso, né? Então, o que fazer? E o livro, então, ele indica alternativas, caminhos para os municípios, para os locais, às vezes para nós mesmos, né, como empreendedores, como gente que gostaria de desenvolver, o que eu preciso fazer para encontrar novas alternativas econômicas e sociais, de que, obviamente, que a gente saia do estágio atual e dê um salto para um novo estágio de desenvolvimento. José, a gente sabe de toda essa miscigenação que nós temos aqui na região das Missões. Eu gostaria que você desse a sua opinião a respeito do desenvolvimento aqui nas Missões. Você falou que a região missioneira ela foi pioneira na questão do cooperativismo. Embora a gente veja em bem menor quantidade do que em anos anteriores, como que está o desenvolvimento na região das Missões? Muitos de nós preocupa-se bastante com a questão do turismo, né? Como que você tem essa visão com relação a isso? Veja que os elementos básicos da pesquisa, desde teoria locacional, por exemplo, nós temos um problema do ponto de vista atual. Nós estamos, digamos, a 430 ou 500, até 600 quilômetros de Porto Alegre, depende do local da região. Então, se nós olharmos para este público e para esse mercado, obviamente que estamos distantes. Agora, se a gente olhar, por exemplo, para as nossas costas e olhar que a 240 quilômetros daqui tem uma capital de um estado, da província de Misiones, da Argentina, que é a Poçada, que é aquela macro-região ali, tem mais de 1 milhão de consumidores hoje. Mas veja, estamos de costas, continuamos de costas para isso. Então é muito importante entender que esse processo todo de desenvolvimento, tanto na visão do turismo, da agregação de valor, passa pela teoria, ou seja, os níveis de empreendedorismo nosso. Se a gente pensar como é que eu sou empreendedor, como está o meu nível de empreendedorismo, ou eu quero só um trabalho para me manter, para ir comendo, o que eu quero da minha vida? Então essa é uma pergunta importante para cada um fazer para si mesmo. Como é que está o sistema de liderança, tanto meu como o sistema de liderança do meu município, como está o meu líder? Ele quer um município industrializado, ele quer que o turismo de fato gere emprego e renda? Essas são perguntas que as pessoas têm que responder. Tem uma pergunta muito interessante que eu perguntei para todo o sistema nosso, 600 entrevistados, né? 600 entrevistas eu fiz durante 6 meses. Eu fiz uma pergunta e que vale para nós também. Como será o teu município daqui a 10 anos? Como será há 10 anos? E esta resposta que cada um vai dar, aí você consegue medir o teu nível, né, de confiança no sistema, o teu nível de próprio empreendedorismo, de conhecimento sobre os temas que você quer empreender e quer fazer desenvolver. Então, isso tudo vale também para o turismo, também para a indústria, também para o comércio, também para novos empreendimentos, novas ideias. Por exemplo, toda essa ideia nova do mundo da internet, né? da digitalização, o quanto eu quero empreender e o quanto eu posso fazer. Então, é muito importante que nós pensemos na teoria, mas também o que isso serve para mim e para os meus da minha cidade. Por exemplo, Santo Ângelo tem praticamente 80 mil habitantes. Quer dizer, como nós fazermos para que a sociedade venha e se desenvolva e todo mundo se una para que isso dê condições, por exemplo, às vezes, de empreender novos negócios. Vou dar um exemplo. Às vezes tem um excelente negócio que precisamos de R$1 milhão. Eu não tenho 1 milhão, mas tenho 250, o outro tem 250, somos 4 de 250 e conseguimos fazer aquele negócio. Se não tiver níveis de confiança que unam as pessoas, não sairá nunca o tal do negócio, né? E o negócio fica sendo protelado e cada um fica com seus 250 guardado, quem sabe, numa poupança ou numa aplicação e não gera emprego, renda e tudo que é necessário. Somente desenvolvemos se tivermos, então, isso, grandes níveis de empreendedorismo, grandes níveis de liderança, de conhecimento sobre ciência daqueles temas que nós estamos tratando e, por último, níveis de confiança que gere efetivamente um caldo que se chama capital social. Só daí a gente consegue desenvolver os lugares. Moralmente falando, são teorias que a gente pode usar individualmente, né?
para nós mesmos. Claro que sim, mas é exatamente isso. Nós como sociedade, somos um conjunto de eus. Né? Aqui tem 80 eus, né? Em outros municípios menos, outros muito mais, mas é muito importante entender que todos vivemos num núcleo comunitário e essa comunidade se desenvolve ou não de acordo com a nossa capacidade e do conjunto das pessoas. Muito bem, o livro foi lançado ontem aqui na Câmara de Vereadores e está em exposição aqui na Feira do Livro em Santo Ângelo. E José, para quem quiser adquirir o teu livro pela internet... Assim, ó, a Brasil Publish é uma editora de Curitiba. Então, no seu site está lá, tanto e-book como também livro físico. Eu tenho alguns poucos que eles me mandaram, mas a ideia é que esteja em todas as grandes livrarias do Brasil, nas universidades. É um livro que está sendo trabalhado pelas universidades na área do desenvolvimento, da administração, da sociologia, da filosofia. Então é um livro que serve para pensarmos sobre o que eu quero de desenvolvimento. Ótimo. Bom, esse livro, com licença, José, esse livro já é meu, já é do Portal das Missões. Se você quiser o seu, adquira, vale a pena. 4 teorias importantes para você conhecer aí e aprender sobre o desenvolvimento. Portal das Missões, junto com você nessa Feira do Livro.